o Grêmio definiu que o Caixinha é o modelo de técnico, é o modelo de jogo, e o Grêmio está insistindo no Caixinha. Até publiquei em GZH agora, no final da tarde, o Grêmio aceitou o que o Caixinha tinha pedido. O contrato, e o César tinha essa informação, a gente trocou o WhatsApp e tu me mandou na quinta-feira, que o Grêmio já tinha definido o contrato, o tempo, era só assinar. E o Caixinha foi fazendo, os agentes do Caixinha foram fazendo mais exigências. No sábado, o CA do Grêmio, o Conselho de Administração, se reuniu. Tudo bem, se é o que o futebol quer. Se o futebol acha que esse é o técnico que tem o perfil, vamos atender. E o Grêmio está esperando até agora a resposta do Pedro Caixinha, que passou o domingo fazendo turismo com o Léo Ortiz. Eu tenho uma impressão, e eu acho que o Caixinha seria um bom técnico para o Grêmio, ideia de jogo, conceito, mas eu tenho uma impressão, uma leitura de que o Caixinha está esperando o Botafogo. Porque o Arthur Jorge começa a definir nesta segunda a vida dele. E ele está de olho nesse Botafogo que vai disputar o Mundial. Eu não sei se o Caixinha está esperando o Botafogo, se ele está esperando o Atlético Mineiro, se ele tá esperando fazer sol, fazer chuva. O Santos pintou também. O que eu sei é que o Caixinha não está convicto de que o Grêmio é o clube para ele treinar. Se o Grêmio aceitou as condições e o Caixinha não veio, não deu sim para o Grêmio, alguma coisa tá emperrando esse acerto. Mas vamos colocar a enquete no ar para nossa audiência que está acompanhando no YouTube de GZH. Primeira enquete da noite é sobre a indefinição do técnico gremista. A demora para contratar o treinador vai impactar no ano no Grêmio? No ano do Grêmio? Essa é a pergunta que a gente vai fazer pra galera no YouTube de GZH. Galera de casa, responde sim ou não, vai deixando teu voto, daqui a pouco a gente traz o resultado pra vocês ao vivo aqui no Bate-Bola, pra quem nos acompanha no YouTube de GZH e pra quem nos escuta também na Rádio Gaúcha. CCD, por que essa enrolação? Me conta. Eu queria só um contraponto ao Marco sobre o Régua. Régua, quando a gente fala, e é claro que a gente pega depois, né? Depois do fato, porque quando o Tite vem, ele era do Caxias. Quando o Mano vem, ele também era um técnico mas já ascendente. Fazendo um contraponto que eu gostei da ideia. O Tite tá no bloco dos jovens que o Grêmio apostou gaúcho. Não, Espinosa também, Mano. Então ele não entra na régua. Isso. Não, mas eu me refiro... quando a gente discute aquela régua, depois do trabalho deles, o Filipão, por exemplo, ele chega em 87, aquele não era nada, né? Não, mas aí César, depois ele vira, né? César, eu acho que você não me entendeu. Não, eu entendi. Eu disse que o Grêmio tinha... Assim, ele o Grêmio tinha já apostou. Ele tinha 2 blocos de contratações. E foi assim ao longo da história. O Grêmio. Para citar o exemplo do Grêmio, que é o Grêmio que não tem técnico ainda. Ou ele contratava um figurão, citei o Tele. Quando o Grêmio contrata, Léo, o Enio Andrade, ele também é um figurão nacional. Ele é um tricampeão brasileiro pelo Internacional. Né? Então, uma coisa é contratar o Tele, em 76... Outra coisa é contratar o Enio Andrade, depois contratar o Evaristo, para citar esses 3 exemplos. E outra coisa diferente, outra ideia é, vamos no Espinosa, tá ali no interior, e deu certo. Vamos no Luiz Felipe Scolari, interior, deu certo. Vamos no Adenor, que já até ganhou um gauchão, era até mais bola de segurança. E vamos no Mano Menezes, é isso. São coisas completamente diferentes. A régua, ela é para os 3 primeiros nomes que eu disse. O resto foram apostas gremistas que deram muito certo. O que tu tá querendo dizer, Marco, é que o Caixinha não é nem a aposta e nem o figurão. Exatamente. Ele é um cara de um meio de caminho que é a nova régua do Grêmio. Eu acho que o Caixinha, ele representa pro Grêmio hoje, ou o perfil do Caixinha, porque a gente não sabe se é o Caixinha. A informação que a gente tem, eu tenho a mesma informação do Léo até agora, de que o Grêmio apenas está esperando o sim. O sim, no caso, o sim, contrato assinado, porque o sim ele teve, né? Isso. E tá esperando isso, não caiu. Ele tá esperando sim, por enquanto só teve hora pois. Não, é porque, na verdade, o que acontece? A gente está vendo todo momento surgirem informações que não são daqui, é verdade, mas que vão colocando dúvida no torcedor. César, exatamente há 2 anos aconteceu um episódio muito parecido com o Inter. O Inter negociava com o Paulo Souza, bem na época do Natal. Ali, 23, 24, era Medina e Paulo Souza. E aí o Inter focou no Paulo Souza e foi até o fim com o Paulo Souza. E aí, em determinado momento... Eu lembro, até foi no avião que eles desistiram, né? Eu trouxe a informação que eles tinham passagens compradas para Portugal, inclusive com o homem do jurídico do Inter, para assinar um contrato com o Paulo Souza. E na última hora, o Paulo Souza abriu negociação com o Flamengo, que já havia conversado com ele.
e acabou indo para o Flamengo por uma questão de dinheiro. Então é um cenário bem parecido, né? A diferença é que o Paulo Souza nunca tinha treinado no Brasil, né? E o Caixinha já treinou no Brasil. Mas a gente percebe até uma certa incompatibilidade a de informação que a gente expectativas, tem. né? Só que eu quero falar do trabalho. Para mim, o Caixinha, ele abre, aí pegando a ideia dos dois trabalhos colocados pelo Marco, que ele fala do treinador consagrado, e tem muitos, né? Outros também consagrados que acabaram vindo para o Grêmio, e esse treinador jovem ascendente gaúcho aí, que tem outros também na história, e muitos que deram errado. Eu acho que mais deram errado que deram certo. Mas o Caxias abre uma outra linha de trabalho em um momento que o Brasil precisa muito disso. O Grêmio está atrasado. O método de trabalho no Brasil, a forma como o Brasil se modificou a partir da chegada dos portugueses aqui, e aí a gente bota na figura de Jorge Jesus o principal nome. O Grêmio se atrasou. O Grêmio está para trás. O Grêmio perdeu o método, o Grêmio perdeu o processo. O Grêmio está muito para trás. Então, para mim, Marco, este Caixinha, ele recoloca o Grêmio numa linha de crescimento. Pode não ser o Caixinha? Pode, porque até viu o contrato. Enquanto ele não disser Como sim... o Vaguinho acabou de colocar, não adianta. O Vaguinho colocou aqui, fez uma lembrança muito importante, eu lembro dessa discussão. Se dava como certa a contratação. E as passagens estavam compradas de fato, né? Ele deu o sim esperando os representantes do Inter irem lá. Na verdade, ele usou o Inter porque ele tinha negociado com o Flamengo, e aí aí parou. E aí ele veio flertar com o Inter. E aí o que ele faz? Ele atiça o Flamengo, vou fechar com o Inter. O Flamengo vai e ficha. O Flamengo foi no Jorge Jesus, ouviu um não, já tinha conversado com o Paulo Souza, feito uma entrevista, foi no Fernando Pinto, pode ser? Não sei onde é que está hoje o Fernando Pinto. Eu me lembro disso, Fernando Pinto foi não no... está na Grécia? Pode ser, eu não sei onde ele Isso está foi agora. depois da saída do Rogério? Eu não sei se não foi o Fernando Pinto que está no Panathinaikos. Isso foi naquele final de Isso ano. é 2023. É dezembro de 23. Não, peraí. Não. Dezembro de 22. É depois Dezembro do de Aguirre, 22. eu acho. Quando o Inter demite contrata o Aguirre. Diego Aguirre, certo? Não, mas eu digo, o Flamengo tinha demitido o Rogério Ceni? Isso. Não. Eu acho que é. Foi depois do Renato. Gente, Depois do Renato. Foi depois aí do eu Renato. puxado uma Libertadores. memória que Foi depois do eu não Renato. vou conseguir Isso, acompanhar. O Rogério é 21, que é quando ele Ele ganha ganha o o campeonato do Brasileirão. Internacional. 20 para 21. Aí depois vem o Renato e aí vai para essa indefinição com o Paulo Souza. Olha aqui, presta atenção na minha pergunta aqui pra vocês. Eu quero saber se há um desalinhamento de expectativas, porque o Grêmio tá aí quase completando 2 semanas da saída do Renato. Amanhã faz 2 semanas. E o Isso. Grêmio tinha uma expectativa de já começar a trabalhar esse nome pra ser anunciado agora, nessa última semana que Kelly, passou. só colocando que o Cacique Medina chega no Inter em janeiro de 2022. Isso Portanto, aí. foi em dezembro de Isso, 21. dezembro de 21. Porque 3 o anos. Renato sai do Grêmio em 21. O Thiago Nunes vem pro Grêmio, o Renato vai pro Flamengo. E aí, quando chega no final do ano, o Renato não permanece no clube. Inclusive, o Renato enfrentou o Grêmio em 21. E teve aquele jogo polêmico do Vitinho 2-2. antes da Libertadores e tudo mais, que o Grêmio acabou empatando em 2-2, né? Que depois acabou pegando muito mal pro Renato a forma como aconteceu aquele jogo. O Grêmio o Guerra tinha dado um prazo de 1 semana, né? O Renato, depois do jogo no domingo, que encerra a temporada, ele disse, olha, se não fecharmos com o Renato, tinha aquela coisa do Renato, na verdade eu já sabia que o Renato não ia ficar, mas ele disse, em 1 semana a gente Eu vou pretende dizer, ter né, o técnico. 2 ou 3 dias ou até uma semana. Uma semana. A gente faz isso em nome do ídolo e tal. Ele faz uma Exato. referência a ter eticamente um trabalho mais claro. O que me disseram hoje, conversando com algumas pessoas do Grêmio, é que ao mesmo tempo em que há essa demora na resposta e essa colocação de novas cláusulas num contrato que estava definido, ao mesmo tempo em que acontece isso, o Caixinha mantém conversas com a direção, com os dirigentes do Grêmio, já pensando em grupo, em contratações, em quem fica, quem não fica, em nomes. Então, assim, isso causa um sentimento dúbio na direção. Porque Não, gera um ele tá desconforto. trabalhando... Gera um desconforto. Não, o desconforto é claro. É claro. O desconforto é claro porque é uma relação que ela já começa com um pé atrás. Né? Tu tá começando com uma situação em que tu define um contrato e o técnico revê cláusulas. Eu acho que tem uma coisa, Léo, e ela é até curiosa, engraçada, e dá pra gente levar bem no popular. Quem tá afim de vir trabalhar no Grêmio especificamente já tem as condições contratuais. Não vai passear com o Léo Ortiz hoje.
Mas isso quem tá tocando é o agente. Eu acho assim, Marco, Pois é, né? ele tá de férias. Eu não sei se é esse ponto do passear, mas... Não, eu só tô usando a figura. publicação para deixar Certo. claro que, Vamos- quando quer, Claro. o Jô Soares tinha uma frase maravilhosa. Você só não tem tempo para fazer o que você não quer. É. Vamos dar uma olhada nessa foto, então. Quem Vamos nos lá. acompanha aqui na live do YouTube de GZH, a gente tem a imagem da foto, do momento, do encontro de Pedro Caixinha com Léo Ortiz em Portugal. Os dois de férias, né, em alguma medida, porque apesar da negociação, né, tem esse período aí de recesso, Natal, Ano Novo e tudo mais. E eles se encontraram, trabalharam juntos no Bragantino e agora se encontraram em Portugal. Será que o Léo Ortiz deu um toque para ele não vir, hein, Vaguinha? Tu acha que pode acontecer? E agora? Não sei. Eu não sei. Mas Eu não tenho Provavelmente certeza o Léo também Ortiz sabe o que ele vai fazer, né? Provavelmente. Eu não tenho certeza que seja em Portugal também. Não Não, sei mas se é em Portugal. É em Portugal? É em Portugal. Conheceu pela cor da água? Pela cor Jory? do mar ali, né? Pela Deve paisagem, ser... né? Viajado de Ori eu Vasconcelos suspeitaria que eles estão em Nazaré, né? Mas é um palpite só. Pela cor da água. Nazaré teria uma onda gigante. né? pode ser. Agora, Alguém dropando. se vocês me permitem fazer uma pergunta para o meu colega identificado, César Cidade Dias. Como torcedor, César, tu não gostaria de ver um cara que estivesse pronto para treinar o Grêmio? Cara que assim, ó, surgiu uma oportunidade para treinar o Grêmio, eu Mas quero pegar. Tu diz mais vontade. Eu quero, É que- entendeu? Eu quero. Eu, Podia ter contratado o é Carilli, que eu então. acho, gente, eu acho assim, ó. Não, Esse vinha em 1 hora. Sabe que eu mas tenho- tem que casar com a convicção Eu da tenho- direção. eu tenho- A direção quer o Caixinha, tá? A direção quer o Caixinha, foi lá, chamou o agente e fez uma proposta oficial, certo? Certo. Cara, onde é que treinava o Caixinha? No momento Esse que o Grêmio momento tava procurou... desempregado. Não, mas onde é que ele No treinou? Bragantino. No Bragantino. Pois é, ele treinou o Bragantino. Isso, ele tá de férias há 2 meses. já. Então vamos combinar o seguinte, né? Vamos combinar o seguinte, cara, recebeu uma proposta do Grêmio. Ele recebeu uma proposta do Grêmio e tá cheio de... Vou botar uma cláusula aqui, vou botar outra ali, e não Mas, sei o quê. E ô, mudou Vaguinha. depois do acordo. Aí, hoje, sai uma foto dele, pô, não tem nada a ver com a vida pessoal do cara e tal. Não, e quem postou a foto foi o Léo Ortiz, no Exato. Instagram dele. Mas assim, passa uma impressão de que, cara, eles estão resolvendo Mas lá. ele- Se o Grêmio aceitar o que eu pedi, eu vou, se não também, tô legal. É pra ti a pergunta. Tu não gostaria de que tivesse um cara assim, ó, recebeu a proposta, eu tô embarcando pra Porto Alegre porque esse é o desafio que eu quero. Eu acho que do ponto de vista anímico, sim. Tenho certeza que esse é o melhor. Mas eu prefiro... eu quero parar com a história do improvisado aqui. Daquela coisa assim, vamos que vamos. Não, tem que ter... A partir de agora tem que ter... tudo tem que ser muito definido em processo e em organização. Mas tem Mas alguma do ponto- informação mas de só pra que, dizer, por exemplo, o Caixinha tenha entrado em desacordo por algo de metodologia de trabalho? Não tem informação. Eu só estou dizendo assim, respondendo a tua pergunta, eu gostaria, animicamente gostaria, sim. Me incomoda o fato de ter historinha. Estou falando como torcedor, mas sinceramente eu quero que seja muito bem definido a coisa. Tem que parar com a história de resolver os problemas do Grêmio pelo não, deixa aqui, vem aqui que vai dar tudo Mas certo. Isso aí deu, acabou. O Grêmio tem que virar essa página pro resto da vida. Teve uma entrevista que eu acho que foi do próprio Caixinha, que ele ficou surpreso. Ele estava muito feliz pela passagem dele no Brasil e que ele nunca teve tanto assédio como agora no mercado brasileiro, depois de ter passado pelo Bragantino. E ele saiu do Bragantino com o Bragantino sem ganhar, quase 12 Quase caiu, jogos. né? Quase caiu. Não por culpa dele. O Não, Bragantino também, né? Também por culpa dele. né? O Bragantino perdeu o executivo no meio do caminho, que é o cara que hoje está pretendido pelo Arsenal. Perdeu os dois melhores Perdeu jogadores. os 2 melhores jogadores, janela. enfim, é um time jovem, claro que ele é o técnico, ele não conseguiu dar mão ali. Mas ele ficou surpreso com isso. Para mim, o movimento dele, e o Grêmio conversou... O Elinho saiu na janela, o Léo não, o Léo saiu antes. O Léo saiu antes e o Elinho saiu na janela. O movimento do Caixinha me parece muito claro de quem está esperando porque está em alta no mercado. Não Pois é é. um movimento legal. O ideal seria isso que o Wagner falou, fechou, e o Grêmio conversou, o Grêmio está de olho no Caixinha, não é de hoje. Nós demos a informação no Sala. Inclusive, um colega de uma rádio de Bragança Paulista, que até é gaúcho, o Eberson Martins, já tinha uma informação de pessoas ligadas ali ao Bragantino de que o Grêmio já tinha feito consulta
ao Caixinha lá no final de novembro. Já muito visando tempo. uma transformação no vestiário. Acho até que antes do final de novembro, faz bastante tempo isso que a gente Isso. falou. Faz mais Então, de. assim, Deve fazer um mês. Ô, Léo, para quem está nos acompanhando na rádio, eu vou citar aqui, para quem está nos vendo na live, tem aqui os trabalhos do Caixinha. 54 anos, que treinou o Bragantino nessa temporada, não fechou o ano. E os principais clubes, Rangers, aqui ele teve rivalidade, aqui ele teve pressão, na Escócia. Tem uma rivalidade... E esse é o pior trabalho dele, tá? E é uma rivalidade que é diferente do que a gente Ela é conhece. religiosa. Porque tem religião no meio, É. tem questões de imigração. Um é católico e o outro é protestante. Exatamente. E aí é coisa de colocarem bonecos enforcados na arquibancada do estádio rival. Embora o cara que faz o sinal da cruz, ele toma uma prensa no Tem time jogador protestante. que fez gol, se ajoelhou e... Exatamente. É um negócio maluco. Tá? Aí ele treinou o Cruz Azul do México, Santos Laguna também do México, Tajeres da Argentina e aí, claro, o Red Bull Bragantino, que foi o último clube dele. Mas então, assim, o que eu acho interessante, Jorge... No Santos Laguna ele conquistou títulos. Sim, Não, ele conquistou nos dois. Nos dois. E o Os Cruz dois, né? Azul... A gente tem a próxima tela, traz os títulos também, para quem está nos acompanhando aqui no YouTube. A gente pode colocar e daqui a pouco a gente passa pelos títulos conquistados pelo Pedro Caixinha. Mas segue aí, Léo. Não, o Cruz Azul é um dos grandes times do México. Los Cementeros, porque ela pertence a uma fábrica de cimento, né? Lá no México os clubes têm dono. Cemento, né? Cemento. Cemento. com Cemento E, com Cruz E. Azul. E são Los Cementeros. E o Santos Laguna é mais um clube daqueles emergentes, com dinheiro, com dono. Enfim, ele treinou um time da Cidade do México, um clube grande, né? E o que me surpreende nele, eu acho que a formação dele é algo que o Grêmio estava buscando. Esse cara, ele jogou futebol até os 27 anos, como goleiro. E aí ele foi estudar, não deu pra coisa, foi estudar. Fez graduação em ciência do desporto, depois fez mestrado em treinamento esportivo, tem as licenças da UEFA, fala inglês, fala português, óbvio, e fala espanhol fluente. Então, um cara do mundo. E veio trabalhar. O movimento que ele faz do México para a Argentina é surpreendente. Porque no México se paga muito bem, se paga salário de Europa. Sim. E ele vem trabalhar na Argentina para ter essa experiência. E da Argentina ele vem para o Brasil. Então, eu acho que é um cara que tem muito para agregar. Eu entendo a espera do Grêmio. Eu entendo a espera do Grêmio por tudo que ele pode trazer nisso que tu falou, César. Do Grêmio estar buscando uma nova forma de fazer futebol. E eu acho que esse é o principal objetivo dessa tentativa, tá? Porque o Grêmio teria várias bolas de segurança. Várias bolas de segurança. O Carille. Tu não Não, vai eu te acho que o incomodar, Carille- vai o Carille fechar a é defesa mais do e vai mesmo, jogar mas- por uma bola. Mas teria um monte de bola de segurança para ter aí. Tem um monte de treinador que tu pode ter a bola de segurança. Inclusive na Argentina aqui. Agora, neste mundo aí, o Grêmio não entrou. O Grêmio não conhece esse mundo. Eu posso... peguem o Caixinha, peguem todo esse histórico que o Léo falou do que ele trabalhou já e da maneira como ele fez. E tu vai ver que nunca pisou no Rio Grande do Sul um treinador com essa capacidade de treinamento. Eu não estou dizendo que ele é treinador melhor que o Roger. Não é isso que eu estou dizendo. Eu só estou querendo colocar toda essa carga de treinamento, de capacidade, a parte científica dele, tudo que ele tem da academia, nenhum cara botou o pé aqui ainda. É o treinador de maior currículo acadêmico que botou o pé aqui. Mas tu concorda comigo que essa negociação, da forma como está sendo conduzida, ele já chega com uma pressão em Tudo cima bem, dele. mas essa é uma situação que eu concordo, assim como concordo com o que o Vaguinha, a pergunta do Vaguinha, é que para mim essa é uma relação também de quem não entende onde está. Porque hoje, sabe quem é que está mais incomodado com tudo que está acontecendo? O torcedor do Grêmio. Não é a diretoria. Isso mesmo. É o torcedor que tá brabo. Quem esse Caixinha tá pensando que mas é? há um desconforto também na diretoria. Não, mas na diretoria tu resolve no dia a dia. O torcedor que diz, o que esse cara tá pensando que é? Como assim? Que foi mais ou menos a linha da tua pergunta. Agora, o Grêmio, neste momento, precisa entender o que ele quer. Eu quero pro Grêmio que o Grêmio evolua. Eu não quero vir aqui ter mais do mesmo. Deixa eu chegar pertinho do CCD, porque eu vi uma pergunta na live aqui agora, CCD. Eu quero te fazer uma pergunta que é a seguinte, tá? O pessoal tá dizendo na live, tu disse que não quer mais do mesmo, né? Que o Grêmio tem um ex-técnico que tá na praia e tem um possível futuro técnico que tá na praia. O estudioso e o boleiro. Não é a mesma coisa?
Mas ó, tem um É ponto uma que é bela interessante. piada. É Uma bela piada. Tem um ponto interessante. Quando o Renato era cobrado por folgas prolongadas, ele sempre dizia, o Bragantino deu mais folga. O Caixinha gosta de uma folga Se ele tem que ir pra prolongada. Portugal, Só que, ele tem que ir pra Ai, Portugal, ai, que a ai, praia dele meu fica em Deus. Portugal. só que é o seguinte, bem só que é o lembrado, seguinte. Por isso que ele quer tanta passagem. Só que tem o seguinte, Que coisa quando ele tá maravilhosa. aqui, ele tá aqui. Ah, bom. Tá, ele tá trabalhando, ele tá suando, Ele tá vai, treinando. ele vai Tem- viajar pra Erechim, o Caixinha? Eu acho, por Vai, exemplo, que a relação, e é óbvio que o torcedor nesse momento está fazendo isso, a relação Renato-Caixinha. Por exemplo, o Renato teria fechado em 3 minutos. Sim. Teria fechado em 3 minutos. Aí ele teria feito, porque ele ganharia muito, 3 vezes o que o Caixinha vai ganhar. E ele ligaria para os dirigentes e diria, tá aqui tudo mastigado, eu quero esses jogadores. O que eu tenho para dizer sobre isso? Isso acabou. O futebol não aceita mais isso. E esse é o ponto, não aceita mais. O futebol brasileiro não aceita mais isso. Se fizer isso, não ganha mais. Tem que aprender, não dá mais. Quem que tu vai contratar? Não, pega lá o terceiro reserva do São Paulo, que aqui comigo vai jogar. Não existe mais isso, gente. Então, a brincadeira, a piada vale, ela é boa, mas hoje nós temos que evoluir em processos, temos que evoluir em forma de treinamento, temos que evoluir em aumentar a capacidade ou o espaço para os dados e ter um trabalho mais sustentável, né, do que teve. Bom, gente, deixa eu dizer para vocês que no início desse ano o Pedro Caixinha deu uma entrevista ao pessoal do GE. Globo e falou um pouquinho sobre o que espera da equipe dele dentro e fora de campo. A gente vai rodar e vai acompanhar juntos agora. O que é que eu entendo ser uma equipa que tenha total liberdade, capacidade, adaptabilidade, plasticidade e entendimento do jogo? É aquela que cada vez tenha menos intervenção da nossa parte. Queremos que seja responsabilidade dos jogadores dentro do campo, naquilo que é o nosso trabalho do dia-a-dia. É importante criar o hábito de ganhar. É importante ter uma mentalidade vencedora. Para procurar o ganhar tem que estar sempre constantemente a atacar. Ou atacamos o golo, ou atacamos a bola, ou atacamos o jogo. Depois vem uma capacidade técnica. Ou seja, eu tenho capacidade de definir muito bem. Temos de uma filosofia de jogo. Não vamos ser bons em tudo, mas é importante ter um grande conhecimento em cada uma destas áreas, naquilo que, para mim, deve ser o treinador atual. Sou um treinador cada vez muito mais global. Ouvimos um pouquinho do Caixinha na entrevista que deu no início do ano, a galera do GE. Globo. Eu quero saber de vocês o que da metodologia dele ele vai conseguir colocar em prática nesse Grêmio que ainda não se mexeu também com as novas contratações. Pra gente começar o debate aqui, eu quero trazer uma frase do Caixinha, que tá num dos vídeos dele, que ele explica Mas ele o assinou futebol já? dele. Hã? Ele não assinou, né? Não, é o que tá faltando. Né? O Grêmio Não, o que o Grêmio em caso espera. de, né? Se vier, se for Se vier, confirmado. se vier. Não, é o que o Grêmio tá esperando, né? A assinatura, mas assim, o que ele pensaria de futebol estando aqui? Quando temos a bola, atacamos o gol. Quando não temos, atacamos a bola. O que ele quer dizer com isso? É um time aplicado, é um time que tem a bola, via expressa pro gol, é vertical, é um time com velocidade, com intensidade. Quando não tem a bola, é aquilo que a gente vê na TV todo domingo, de aquela fome para recuperar a bola rapidamente. É um time sem espaço, é um time compacto, de processo coletivo. É tudo que o Grêmio estava precisando e não teve nesse período do Renato, que com a bola o time até jogava, tinha jogadores que individualmente podiam resolver. Mas os processos coletivos, principalmente defensivos, o Grêmio estava falhando. O Grêmio tomou mais de 100 gols em 2 campeonatos brasileiros. Então o Grêmio busca no Pedro Caixinha ou no técnico que vier essa característica de um time que agudo com a bola e agressivo sem a bola. Qual é o técnico que tem uma semelhança com o estilo do Caixinha dentro disso que tu acabou de colocar, Léo, da frase que ele coloca? Eu acho que todos os times mais modernos estão jogando dessa forma. Mas tu diz assim, de estrangeiro? Não, de alguém que esteja livre, o plano que B, tem essa característica. isso aqui é Por o- exemplo, Exemplos de nomes, quem são? O plano B do Grêmio é a tua informação. O plano B do Grêmio é o Kleber Xavier. pois é, mas aí o Kleber Xavier É. a gente não sabe, né? Não, mas assim, ó, o Tite Sim, pode ser tem citado um exemplo o Tite como um tem cara essa que é característica. vertical Entra quando num tem a daqueles bola. blocos.
Que é vertical quando tem a bola e quando não tem a bola é o cara que tenta roubar rapidamente a bola. Tá, mas eu não tenho nenhuma isso- garantia de que o Kleber Xavier pensa é o mesmo que o Tite pensa. É, Não, não mas trabalharam temos. juntos Não temos. 25 Não, anos tudo bem. quase.